prédio. É escândalo do Supremo ao Congresso. A rampa do Planalto já cansou de sustentar. E a comunada usa aquilo de altar. Brasil, de Cabral a Tiririca, do Atlântico a Brasília, de Dom Pedro a Xandão, do Império à corrupção. No Brasil, meu irmão, é assim, só que nem tudo vai pro plim-plim. Entre crise, roubo e eleição, a verdade vai chegar pra nação. Está no ar, pode dar play, a sua voz será ouvida também. Esse programa é federal, é Brasil em tempo real. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse programa, que eu estava já ansioso para começar. Uma alegria enorme estar aqui realizando esse projeto. Espero que vocês tenham gostado da vinheta e eu queria passar para vocês o que é o intuito desse programa. Eu não quero aqui trazer nenhuma notícia urgente, algo alarmante, nada disso. Eu quero que a gente analise e destrinche o noticiário para a gente ver aquilo que vai além da notícia, né? Para a gente conseguir enxergar um pouco melhor como que está indo cada situação na política no nosso país, e vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu andei um pouco sumido, fiquei parado aí de produzir conteúdos devido a alguns assuntos da minha vida pessoal. Minha filha nasceu, né, em agosto do ano passado, graças a Deus, mas foi uma gravidez de risco. Minha mulher e eu, né, a gente sofreu bastante, mas graças a Deus correu tudo bem. Ela nasceu super linda, saudável e é uma bênção na nossa vida, né? Junto disso, algumas mudanças, alguns desafios na vida profissional, mas a gente conseguiu atravessar. Mas foi um período que eu tive que focar na minha família e graças a Deus estamos muito bem. E agora eu volto para fazer aquilo que eu mais gosto. Esse ano eu não sou candidato a nada, estou fazendo isso por amor ao meu país, para tentar de alguma maneira trazer uma visão diferente para quem está me assistindo. E esse ano nós temos um objetivo muito importante nas eleições de 2026. Até falando em eleição, eu gostaria mais aqui a título de prestar contas, né, a você que já me acompanha há mais tempo e que votou em mim em 2024, quando eu concorri ao cargo de vereador aqui na minha cidade de Campinas. A maioria das pessoas me acompanham e são daqui. Nós tivemos aí um resultado fenomenal para uma pessoa como eu, que vem de fora da política, não tenho padrinho político, não tive recursos financeiros. Então a gente conseguiu assim uma votação muito expressiva para um cara que também não conseguiu fazer campanha, porque eu tive que trabalhar, a nossa empresa familiar depende das nossas atividades, então foi tudo ao mesmo tempo. Eu fiz o melhor que eu pude, vocês podem ter certeza. O que estava dentro do meu alcance, eu fiz o melhor. E a gente conseguiu uma votação maravilhosa, foram 878 votos. Eu tive mais votos do que gente que botou muito dinheiro. Às vezes um pouquinho menos ali do que pessoas que estão já, às vezes na terceira, quarta eleição. Então eu levo isso como uma vitória para mim, tá? Então eu queria agradecer a cada um de vocês, você aí que votou em mim, depositou sua confiança em mim, me indicou para familiares e amigos. Eu só tenho a agradecer e o trabalho continua, tá bom? Contem comigo e eu estou aqui para tentar mudar com aquilo que está ao nosso alcance. Vamos começar? Queria pedir aí para a produção trazer. Primeira matéria que eu queria conversar com vocês é sobre o caso Ramagem. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, o Ramagem foi condenado, né, no processo do Supremo Tribunal Federal do golpe, que na verdade é uma grande perseguição à direita no Brasil, e ele, né, se exilou nos Estados Unidos para não ser preso. E aí esse caso, o que que chama mais atenção? Eu vou tentar recapitular tudo o que aconteceu. Na semana passada, ele estava nos Estados Unidos e foi parado pelo ICE, ou ICE, né, que é o departamento lá do governo americano que trata das situações referente à imigração. O Ramagem
está lá com um processo em andamento de pedido de asilo político, né, como um perseguido. Esse processo está em análise, está em andamento, logo ele está legal nos Estados Unidos. Ele entrou com visto legal, ele segue aguardando esse processo e vive sua vida lá. Inclusive, ele faz parte da Timeline, que é um programa que eu respeito muito e gosto muito. E ele foi pego pelo ICE, e depois a gente começou a escutar da parte do governo do Brasil e virou uma guerra de narrativas, onde você tinha o governo brasileiro dizendo que estava com um programa de cooperação com o ICE americano e que eles estavam juntos ali num trabalho de extraditar o Ramagem para cumprimento de pena. Depois você viu muito a grande mídia confundindo termos, né, de deportação com extradição, onde a gente viu que a deportação tem a ver com visto, tem a ver com situação migratória, e a extradição, ela tem a ver com cumprimento de pena de um processo ao qual a pessoa foi condenada, e aí o país onde condenou pede para o país em que ele se encontra para extraditá-lo para cumprimento de pena. Então ficou essa narrativa, uma coisa confusa, a gente não conseguiu entender. E aí algumas provas que ficam desse processo. Por quê? O governo brasileiro vinha dizendo que ele não ia ser solto, que ele ia ser preso e que ele ia ser extraditado ou deportado, e cada hora cada um falava uma coisa. Fato é, 2 dias depois, Ramagem foi solto. Ramagem não precisou pagar fiança, nada disso. Foi analisada a situação dele e claro que depois veio à tona, e aí eu parabenizo aqui o trabalho do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, que estão nos Estados Unidos também e atuaram diretamente com o governo americano para mostrar que esse caso era uma aberração. Mas a coisa ficou ainda pior, porque você veja, se a Polícia Federal diz que estava trabalhando em cooperação e essa cooperação nunca existiu, e depois nós descobrimos que tinha agente da Polícia Federal em solo americano fazendo campana para entregar o Ramagem, isso é uma situação muito complicada, porque a polícia de um país não pode atuar com todos os poderes de polícia, de investigação, no país estrangeiro. Então você tem uma Polícia Federal com um delegado agindo nos Estados Unidos de uma maneira que ele não pode, praticando uma verdadeira investigação clandestina, e isso explicitou ainda mais que a situação que o Ramagem vive é de perseguição, tá? Então ficou muito feio para o Brasil isso daí, porque se vinha enchendo o peito para falar que existia um processo em andamento, e na verdade o governo brasileiro passou vergonha, se mostrou um anão diplomático, né? Além de assumir estar fazendo investigação clandestina. Mas não para por aí. Vamos para a próxima matéria? Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu nessa semana. Os Estados Unidos mandam o delegado brasileiro envolvido no caso Ramagem de volta para o Brasil. Eles praticamente expulsam esse delegado de lá. E aí, vou até ler para vocês aqui parte da fala, né, do representante do governo americano. Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país para tentar fazer isso. Então, foi ridículo, uma situação extremamente vergonhosa para o governo brasileiro. Tentou jogar uma pedra para o ICE cair e tentar trazer o Ramagem de volta para prendê-lo, usar isso como um trunfo. Graças a Deus e graças de novo, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, isso não aconteceu. E aí eu quero, para piorar, que a gente dê play num vídeo de uma fala do Lula e olha como ele consegue ainda piorar a situação. Hoje de manhã, acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil.
não tem conversa. Ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. O nosso presidente é impressionante, né? Ele, depois de passar uma vergonha, que foi esse caso como um todo, ele consegue piorar, né? Querer se mostrar valente para cima do governo Trump, e a gente sabe muito bem que o Lula, infelizmente, envergonha o Brasil, e eu, pelo menos, tenho muita vergonha de ser brasileiro nessas horas. Mas graças a Deus que, mais uma vez, o bem venceu, ainda que momentaneamente. A gente ainda torce para que o Brasil retorne a um estado normal das coisas e a gente possa ter Ramagem, Eduardo Bolsonaro, entre outros, de volta aqui ao nosso país, para que a gente possa também tê-los trabalhando aqui diretamente. Vamos para o próximo tema. Eu separei aqui algo que chama atenção nessa semana, né? Acho que, não sei se foi ontem ou hoje, mas o ministro Flávio Dino forma maioria por condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral. Vamos entender o que aconteceu aqui. Vou pedir para partir para o próximo slide. Eduardo Bolsonaro fez um tweet já há anos atrás, debatendo sobre um projeto de lei que a Tabata tinha proposto na Câmara sobre absorventes e tudo mais. Resumidamente, Eduardo não faz ataques, não faz xingamentos, nada disso. Ele critica o projeto, né, expõe ali alguns problemas desse projeto e simplesmente esse fato vai parar no STF e a gente chega numa situação muito crítica, porque deputados federais, eles têm o direito a um pouco maior e mais abrangente ainda, né, da liberdade de expressão para poder falar, que é a finalidade, né, que é o objetivo, é o trabalho de um parlamentar, que é um deputado, que é um senador. E aqui você tem claramente 2 deputados federais discutindo sobre um projeto de lei. E isso é muito normal, é isso que eles fazem, é isso que eles são pagos para fazer, né? E o STF, de uma maneira parcial, porque você não vê situações parecidas, muito piores, até com ofensas, com humilhações, com muitas vezes difamação, imputamento de crime à direita, né, que a esquerda gosta de fazer, nada acontecer por parte do STF. E aí eu vou pedir para a gente ir para o lado, para o próximo slide, porque além de tudo isso acontecer, né? E lembrando, essa votação, onde o STF formou maioria para condenar o Eduardo Bolsonaro, foi feita naquela primeira turma, a mesma primeira turma do STF que julgou o caso, né, do golpe, tá? E aonde que está o maior problema? Um dos integrantes da primeira turma e que votou nesse caso é o ministro Alexandre de Moraes, o maior perseguidor da direita brasileira. Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral. Só que tem um problema nessa situação, né? O juiz, ele não pode ter parte no processo. Não pode existir nenhum tipo de vinculação do juiz com uma das partes, porque a gente pode ferir o princípio da independência do juiz, né? Da imparcialidade do juiz. Então eu quero aí colocar o vídeo do casamento da Tabata Amaral para vocês assistirem quem estava lá. Comprar o Twitter por 44 né? bilhões. Disse que com esse dinheiro acabava com a fome do mundo. Não. Aê! Se num casamento a gente é até um casamento intimista, a gente vê aí numa igreja pequena, mas um dos convidados vai aparecer no Zoom aí, olha lá, a carecona dele, Alexandre de Moraes, no casamento da Tabata Amaral,
com João Campos. Puder soltar aí, eu acho que vai aparecer de novo. Dá para ver claramente a presença do ministro, o que prova uma relação muito íntima, né, dele com o casal e com a parte do processo. Aí uma matéria do UOL, né, dando os créditos. Mas eu peço para voltar nos slides para a gente poder mostrar a hipocrisia dessa situação toda. Pode passar para o próximo, por favor. Né? Nós temos no nosso ordenamento jurídico alguns pontos que garantem com que você tenha direito ao devido processo penal. O artigo 5º da Constituição, ele deixa claro que todos têm direito do devido processo legal e dentro do processo legal é indispensável que você tenha a imparcialidade do juiz. Ou seja, eu não posso ser julgado por um juiz amigo daquele que está me processando. Obviamente, isso aí, eu não sou formado em direito, ninguém precisa ser formado em direito nem ser advogado para entender que isso é óbvio. Dentro do Código do Processo Civil, nós temos o artigo 145, em que fala nas situações em que o juiz é suspeito, a suspensão do juiz para atuar naquele caso, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Nesse caso, eu vejo as duas situações. Eu vejo um ministro que é amigo íntimo da Tabata Amaral e inimigo declarado, depois de tantos absurdos, né, que nós vimos, atropelamentos de processos, né, do processo penal, em que houve para cima da família Bolsonaro e do Eduardo também, que está nos Estados Unidos também para não ser preso. E nessas duas situações se enquadra Alexandre de Moraes, né? E aí no parágrafo 1º, você tem: poderá o juiz declarar suspeito por motivos de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões. O juiz tem que se declarar, né, como suspeito. E aí você tem no Código do Processo Penal, artigo 254, de novo, falando que o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer uma das partes, se for amigo íntimo ou inimigo. Ou seja, você tem explícito na lei esse caso e torna isso muito óbvio. Eduardo Bolsonaro está sendo, sim, perseguido. A sua esposa está com as contas bloqueadas, uma pessoa que não tem nada a ver, né, com tudo aquilo que Eduardo é acusado. E realmente eles vêm sofrendo bastante. E deixo aqui também a minha solidariedade ao deputado que eu votei, Eduardo Bolsonaro, aqui por São Paulo. Vamos dar sequência. Próximo tema, para alegria, né, da nossa direita, em diversas pesquisas eleitorais, o Flávio começa a aparecer na frente do Lula, tá? Isso a gente põe filtro porque, por exemplo, no Datafolha, ele apareceu na frente do Lula, e no Datafolha, para vocês terem noção, em 2018, em que o Bolsonaro ganhou a eleição, o Datafolha não mostrou o Bolsonaro na frente, colocou ele atrás, né, do Haddad na época. Então, se a gente colocar essa análise no meio, a gente pode até inferir que o Flávio tem uma vantagem ainda maior para o Lula, e isso é muito bom. Porém, logo após, né, as notícias das pesquisas, começa o quê? A perseguição, né? E queria que a gente passasse para a próxima aí. Moraes abre inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula. O que aconteceu? Pode partir para o próximo aí? O Flávio Bolsonaro, em janeiro desse ano, ou seja, parece que era uma carta que estava na manga, né? Fez um post associando o Nicolás Maduro ao Lula, né? E o Foro de São Paulo, que hoje já é algo sabido, inclusive pelos próprios integrantes do Foro de São Paulo, que antes negavam a sua existência, hoje explicitamente dizem que o Foro de São Paulo atingiu
o êxito, né, dos seus objetivos. Para quem não sabe o que é o Foro de São Paulo, não dá para falar aqui. Eu tenho diversos livros, inclusive, que falam disso, mas basicamente é uma união, né, da esquerda revolucionária sul-americana ou latino-americana, em que os países e a esquerda de cada país se estruturou para que não só na guerra política armada revolucionária, mas na guerra cultural tomasse a base das sociedades, né, dos países aqui latino-americanos e conseguissem atingir o poder, né? Você vai ver muitas vezes o José Dirceu falando sobre isso, e conquistar o poder para aí sim conquistar a presidência. Foi algo que a direita, né, falhou e nós estamos tentando reverter, claro, fazendo um trabalho de base. Mas, enfim, voltando ao caso, você teve aí o Flávio Bolsonaro fazendo um tweet, algo normal para um político, um senador da República, que associou, e não é novidade para ninguém, o Lula é amigo de Maduro, o Lula já está há décadas aí trabalhando junto, eles estão sempre juntos, não é novidade para ninguém. Pode até passar para a próxima, por favor. Você tem aí, ó, diversas fotos. Se você colocar Lula e Maduro juntos, você vai ver diversas situações em que eles estão juntos, são amigos, já foram dito, já explicitaram isso. Inclusive, foi tema, né, para a última eleição nossa, também ter perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes, que na época era o presidente do TSE, e não deixou que usássemos imagens nas eleições de 2022 para mostrar, né, para explicitar essa relação íntima de Lula com ditadores, e um deles, Nicolás Maduro. Flávio fez esse tweet e nós temos Moraes já perseguindo. E o que que isso mostra para a gente? Que essas eleições não serão fáceis, ainda mais com as pesquisas apontando para uma vantagem nossa, porque ainda que o Alexandre de Moraes não estará no TSE e a gente vai ter outros ministros lá, eles vão atuar mesmo assim. Vocês podem ter certeza de que vai ser uma guerra onde o nosso inimigo vai estar de canhão, fuzil, tanque de guerra, e nós vamos estar, infelizmente, lutando com uma espada de pau. Mas aquele que luta pela verdade, aquele que luta com Deus do lado, é capaz de vencer qualquer batalha. E eu tenho certeza que nós lograremos êxito, teremos a vitória nessa guerra, se formos sábios. Vamos partir para o próximo, por favor? Essa semana aí, eu não assisto, tá, gente? Então, eu não sabia quem era, mas Ana Paula Renault, é isso, Ana Paula Renault? Ganhou o Big Brother, tá aí até uma matéria do próprio BBB, e fala como pretende usar o prêmio. Antes da gente ler, dá play naquele vídeo que tá o Satie que tinha colocado antes sem Por que querer. um cara desse não faz algo pro mundo, pro favor. planeta dele, que vai deixar pros filhos e pras gerações e Satie tudo mais? foi As monstro, pessoas não mas- pensam mais uma nas outras. Quanto do seu dinheiro você dá para as pessoas? Eu não gosto de falar isso, mas é claro que eu faço as coisas. E os 5,5 milhões são todos para mim. Basicamente, né? Uma esquerdista, antes do programa, ela num podcast, dando, né, sua crítica ao milionário Elon Musk, de que ele deveria repartir ou acabar com a pobreza no mundo, dando o seu dinheiro particular, né? E aí, ela até foi, né, nesse mesmo podcast aí que o Satie colocou, se você vê a conversa como um todo, o Carioca até deixa ela meio sem graça ali, ela fala, não, eu também ajudo e tal, tudo mais, enfim. Mas olha só, como nada, como o tempo, né? O mundo capota, ele não roda. Vamos lá, aumenta para mim aí, por favor, essa notícia. Após vencer o prêmio, se eu não me engano, 5 milhões, né? No reality show, fora tudo que ela vai ganhar de patrocínio, parceria, blogueiragem, não sei o quê. Abre aspas para Ana Paula Renault, que achava
que o Elon Musk tinha que dar toda a sua riqueza, seu dinheiro particular, trabalhado, conquistado e merecido, aos pobres. Vamos ver o que ela vai fazer depois de se tornar a mais nova milionária do Brasil com 5 milhões na conta. Abre aspas. Acho que muita responsabilidade. Dinheiro não aceita desaforo. Estava falando, inclusive, sobre a importância da educação financeira. A gente aprende a ler, a escrever, mas por que não falarmos de dinheiro nas escolas? E depois, vou buscar aconselhamento financeiro, com certeza, para saber tirar desse montante o melhor possível, garantiu Ana Paula. Então, olha como ela está preocupada com o dinheiro que ela ganhou, como ela quer extrair o máximo da riqueza que ela conquistou no reality, né? Um programa que só ensina besteira, só ensina absurdo, um programa que hoje virou militância, virou, enfim, aquilo que a esquerda faz de melhor, né? Que é colocar dentro da sua casa, através da televisão, aquilo que ela quer que a sociedade passe a fazer. E o Big Brother é isso. E ela aí numa tremenda hipocrisia, né? Por que não doar os 5 milhões e acabar com boa parte? O que ela pode fazer com esses 5 milhões no bairro dela? Acho que acabar com a pobreza, né? Se ela pegar o bairro, se ela pegar de repente ali um pouco mais, a cidade, eu não sei de onde que ela pode fazer uma grande diferença, né? Quem sabe a gente não começa uma campanha aí para que ela possa abrir mão desses 5 milhões, como ela exigiu que o Elon Musk fizesse, não é mesmo? Vamos para a próxima. E aí um tema que eu não queria tratar, porque de muito me chateia, mas eu acho que é algo que está estourando a bolha e está começando a chegar na gente, né? No povo. Nós somos pequenos, a gente somos fãs desses caras, eles são verdadeiros líderes, mas infelizmente a direita, e não é só com Eduardo e Nicolas, está tomando uma proporção maior entre Kim Paim e o Rodrigo Constantino. Essa semana teve o Superman, que é candidato ao Senado por Minas Gerais, eu acho que ele vai ser contra o Kim Paim também. Aí você tem Paulo Figueiredo, você tem o pessoal do Novo, enfim, é uma briga que começa a tomar uma proporção, mas eu acho que não é nem entre eles, entre os grandes. É lógico que eles têm as suas diferenças, mas eu acho que a galera de baixo, assim, nós, né, quem segue esses caras, tá assim num nível muito forte. Se você seguir no X, essa briga começa assim a me preocupar demais, porque não é momento para isso. A direita tá forte. A gente vem de um legado, e aqui eu quero deixar bem claro que eu tenho como líder maior político na direita Jair Messias Bolsonaro, e não existe outro ainda, né? É a ele que a direita, na sua total maioria, se apoia e segue. E um dos intuitos da prisão, né, de terem calado o presidente, de não poder nem dar uma entrevista, enquanto diversos traficantes dão entrevista em várias televisões, e sempre foi assim, mas é causar essa bagunça na direita. E assim, eu sei que vai ter muita gente que vai me criticar dos dois lados, e eu entendo, para falar a verdade, assim, falando de Nicolas, né, e Eduardo, eu vejo que você tem o Eduardo com uma certa situação delicada, um cara que, fala a verdade, quando você chega no poder, você não quer abrir mão do seu mandato. É Brasília, é salário na conta garantido, enfim, coisas que eu nem sei que um deputado deve ter de benefícios, mas a gente sabe que são inúmeros, né? Apartamento funcional e tal. E esse cara abriu mão, claro, sendo perseguido, sabendo que ia ser preso, logo menos, com indício, provavelmente até com informações de alguém. Saiu, foi para os Estados Unidos, teve suas contas bloqueadas, depois a sua esposa teve as contas bloqueadas, está se virando para se manter lá nos Estados Unidos e deixou tudo para trás, sabe, para brigar pelo país. E ele alega, né, que tem uma certa falta de apoio do Nicolas com relação à candidatura do Flávio,
E, enfim, ficou essa briga, só que isso foi tomando uma proporção gigantesca, não entre eles, mas entre a galera de baixo, os apoiadores, a internet. Isso tá muito feio de ver, gente. Porque, assim, eu acho que o lado bom das brigas da direita, não só dos dois, mas dos outros que eu citei, e entre outros nomes ainda, é a prova de que nós não somos gado, como a esquerda gosta de dizer. Aliás, eles fazem isso aplicando a teoria de Lenin, né? Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E quando eles chamam a direita de gado, né? Eles nada mais estão fazendo do que reverberando aquilo que eles são. E a direita, quando vem com esses desentendimentos, tirando aí pessoas de má índole, traidoras, que já caíram no ostracismo, não é o caso do Nicolas, eu garanto. Você vê essa briga, né, essas divergências, prova que nós não somos um bando de gado, né, que nós temos nossas divergências e cada um acha que um caminho é o mais correto. E aí tá amputando ao Nicolas uma traição, uma possível traição, que ele queria ser presidente e que ele tentou abaixar a idade, de fato houve alguma coisa nesse sentido, mas poderia ser para ir para o Senado e não para a presidência, enfim, acho que discussões que não vêm a caso. Eu acho que é fato que o Nicolas é um fenômeno, eu sou fã dele. Eu até queria que pusesse nas próximas imagens aí. Eu tive com os dois no ano que eu fui candidato. Eu fui escolhido entre todos os candidatos a vereador do Brasil, ou seja, quantas cidades o Brasil tem, quantos candidatos a vereador tinham, né? Eu fui escolhido entre 100 para estar com o Nicolas. Eu não tive um apoio explícito dele, e eu entendo porque nós não éramos do mesmo partido, e aí são situações que acontecem, mas aprendi muito com ele, tive uma imersão com ele. E ao mesmo tempo tive com o Flávio e o Carlos Bolsonaro. Tenho aí meu certificado da ação conservadora. Tive por 2 eventos com ele presencial, fora a preparação que a gente teve. E assim, são ambos os lados são incríveis. Eu sou fã dos dois e é uma tristeza, né, ver quando às vezes um desentendimento lá em cima acaba desencadeando numa briga gigantesca aqui embaixo, né? E, sinceramente, eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência, aproveitar o momento. Nunca houve antes na história, né, recente, a direita liderando as pesquisas. Nunca houve uma situação em que o sistema estivesse em crise como nós estamos hoje, com Vorcaro querendo delatar, Banco Master, ministros envolvidos até a boca, a grande mídia não consegue mais segurar, começa a ter que expor isso, e aí começa a jogar contra o sistema, então o sistema está implodindo por dentro, e aí a direita, de vez, né, aproveitar esse momento em que o gigante tirou o óculos, né, para a gente conseguir enfiar uma lança no olho do gigante, a gente começa a se debater, brigar com quem está do nosso lado, e eu acho que isso não leva a nada. E o que eu fico mais triste é ver que a maioria dessas pessoas que estão brigando entre si, se desentendendo, são irmãos em Cristo, né? E a Bíblia fala para nós, né? No que for possível, os irmãos vivam em paz, né? E eu acho que está faltando um pouco disso. Eu não tenho dúvida que o Nicolas vai ser presidente do Brasil um dia. Eu tenho certeza que ele tem esse chamado e que eu não duvido nem que ele tenha escutado a voz de Deus falando isso para ele, porque ele é um fenômeno, ele é jovem. Só que a hora dele vai chegar, né? Davi esperou um bom tempo antes de assumir, né, como rei. E Nicolas tem mostrado isso, né? Buscando a maturidade, buscando formar uma base que vem com ele de jovens ali. E eu não vejo nenhum mal nisso. Como é que vocês estão brigando por uma traição que ainda não aconteceu? Deixa o cara, ele vai apoiar o Flávio. E se lá na frente ele for trair o movimento, vocês podem ter certeza, ele vai pagar por isso, como traidor, e ele vai cair por terra. E eu duvido que isso vá acontecer. Então eu acho que é o fim dessas discussões. E aí uma imagem linda da semana, se puder colocar. Tá aí, uma das brigas que teve foi envolvendo a Ana Campanholo lá em Santa Catarina, com a candidatura ao Senado do Carlos, que não é de lá, e lá no Sul tem um pouco disso mesmo, né, de um certo bairrismo, e eles mesmos falam isso.
e é bacana também, mas o Carlos é um baita representante da direita, filho do Bolsonaro, também sofre por perseguições. O cara que elegeu Jair Messias Bolsonaro se chama Carlos Bolsonaro. A campanha de 2018 se deve à vitória, né, de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, se deve a Carlos Bolsonaro. Sem dinheiro, com um aparelhinho pendurado no telefone filmando, enfim, a gente já sabe a história. E aí a gente vê essa imagem, né, de uma trégua. Eu acho lindo. E eu gostaria de ver outros personagens apertando as mãos, né? Eu sei que eu sou fã do Kim Paim também, mas eu sei que ele não quer, né? Ele é contra a união da direita. E ele tem o modo dele pensar, mas como seria bacana ver essa frente junta em um único objetivo, que é eleger Flávio Bolsonaro presidente do Brasil. Eu vou trabalhar por isso, eu vou trabalhar pelo Flávio e eu vou trabalhar para tirar o Lula do poder, esse verme nojento, corrupto, bandido, ladrão. E eu posso falar isso aqui porque o processo aconteceu, ele foi condenado e depois foi tirado da cadeia, porque não havia um líder que pudesse disputar com Jair Bolsonaro para ele ser tirado da cadeira. Essa é a verdade. Ficar por aqui hoje, queria agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Siga aqui no canal, ativa as notificações, compartilha, comenta, isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Solta a vinheta aí para finalizar. O Brasil não te mata de tédio. É escândalo do Supremo ao Congresso. A rampa do Planalto já cansou de sustentar. E a comunada usa aquilo de altar. Brasil, de Cabral a Tiririca, do Atlântico a Brasília, de Dom Pedro a Xandão, do Império a corrupção. No Brasil, meu irmão, é assim, só que nem tudo vai pro plim-plim. Entre crise, roubo e eleição, a verdade vai chegar pra nação. Está no ar, pode dar play, a sua voz será ouvida também. Esse programa é federal, é Brasil em tempo real.